Fala galera, tudo bem com vocês? No estudo de hoje nós vamos olhar a vida de um personagem muito importante na história de Abraão, que é o seu sobrinho órfão Ló, que foi adotado por ele, com algumas lições no enfoque da abrangência pelo texto de Gênesis capítulo 13, dos versos 1 até o 13, e te vejo na aula. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Fernando, você está na série Morando em Gênesis, mais uma produção do nosso canal Nômades Literários. Como sempre, não deixe de conferir a descrição desse vídeo com o e-book de apoio e também a divisão dos capítulos e as fontes consultadas. Bora para a aula! Muito bem, pessoal, o tema do estudo de hoje é Ló, o sobrinho de Abraão, em Gênesis 13, do 1 ao 13. Hoje iremos destacar um personagem muito importante na história de Abraão, seu sobrinho órfão Ló. Com enfoque na cobertura do texto bíblico em questão, iremos extrair algumas informações e lições práticas para a vida cotidiana. Quando Deus chamou Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, para vir a Canaã, o seu sobrinho Ló veio com ele. Essa informação se encontra no capítulo 11, do versículo 27 até o capítulo 12, versículo 4, também comentado nos estudos anteriores. O pai de Ló se chamava Harã, era irmão de Abraão e morreu em Ur dos Caldeus, de maneira que Abraão adotou o sobrinho órfão que estava com ele, e quando Abraão recebe o chamado de Deus e sai de Ur, diz o texto que Ló foi com ele. Essa decisão se deve ao provável fato de que Ló também se converteu ao Deus de Abraão. No Novo Testamento, o Senhor Jesus cita Ló em contraste com os ímpios de sua época, que diz assim o texto: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 28 ao 30, nova versão Almeida atualizada. Onde vemos que as pessoas não se preocupam com as coisas espirituais e o Senhor Jesus está fazendo um claro contraste entre Ló e os moradores de Sodoma e Gomorra. Fica mais claro ainda sobre este homem o que Pedro diz: e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem, melhor dizendo, impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 6 a 8. Ele era uma pessoa que se angustiava com toda a iniquidade que ele via na cidade. Portanto, Ló era crente como seu tio Abraão e resolveu acompanhá-lo em sua jornada, seguindo seu tio nos locais de acampamento e certamente participando de todos aqueles cultos que Abraão ofereceu a Deus na terra de Canaã. Abrão saiu do Egito, Gênesis 13:1. O Egito não resolveu o problema de Abrão. Sua esperança de resolver a adversidade da fome fora da terra que Deus lhe ordenara ir não se cumpriu. Abrão volta então para o centro da vontade de Deus. Deus não lhe ordenara ir para o Egito, mas para a terra a qual o Senhor iria lhe mostrar, a terra de Canaã ou Israel. Embora fosse um lugar de muitas dificuldades, era ali que Deus queria Abrão. Muitas vezes estamos no centro da vontade de Deus e pensamos:
que pelo fato da situação estar difícil é porque a vontade de Deus mudou, mas na verdade a vontade de Deus não mudou. Simplesmente as tribulações são provas da nossa fé que nos aperfeiçoam para os objetivos maiores de Deus em nossa vida. Por isso não devemos desvanecer ao primeiro sinal de dificuldade, mas sim permanecer firmes na vontade de Deus e de seu chamamento. Embora possa parecer difícil, melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Esse comentário foi extraído do livro Gênesis, Comentário Prático, capítulo a capítulo, do autor José Ribeiro Neto, da editora Emuná, que é a editora dele, e essa edição é de 2007. E foi para o Negueb, próxima parte do versículo que nós destacamos aqui no estudo. Negueb é a região desértica ao sul de Hebron, a sudoeste do Mar Morto, como você pode localizar na imagem. O Negueb é uma terra desértica porque a sua altitude não chega a ser propícia para captar as nuvens e a umidade que, vinda do mar Mediterrâneo, ao ocidente ou ao oeste, acabam por resultar em chuvas abundantes na época do inverno, nesta região do sul da Transjordânia. O significado de Negueb muitas vezes é traduzido como sul, com o objetivo de fazer a referência à sua região geográfica, mas em hebraico Negueb significa seco. Aquela região também é caracterizada por impressionantes torrentes de águas, como você pode conferir na imagem. Nos tempos bíblicos, apesar de o Negueb ser uma terra seca, na estação das chuvas na Palestina, grandes temporais formavam rios e se transformavam em verdadeiras torrentes de águas que corriam como riachos inundados no Negueb. Algumas vezes essas torrentes do Negueb podiam ser até perigosas, mas eram muito importantes para a vida das pessoas que habitavam aquele lugar. O Salmo 126 faz uso exatamente das torrentes do Negueb como figura da bênção restauradora de Deus. O contexto desse salmo faz referência ao retorno dos judeus do exílio na Babilônia e destaca como a permissão para os exilados voltarem à terra e teve a ver com a ação direta de Deus. Era Deus restaurando o seu povo novamente. Por isso o salmista escreve o que você vê: Restaura, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Salmo 126, versículo 4. Ao fazer referências às torrentes do Negueb, o salmista estava falando da expectativa completa de transformação do estado do povo de Israel. Rios correndo em pleno deserto sempre é algo espetacular. Isso porque eles retratam completamente coisas opostas. De um lado, a aridez e improdutividade do deserto, e de outro, a possibilidade de fertilidade e abundância com a água, as chuvas. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Próxima parte do versículo 1 em destaque. Abraão tinha ficado por último em Canaã e de lá desce para o Egito, mas agora ele faz o caminho de volta e na sua companhia vem Sarai, sua esposa, que foi protegida por Deus e liberta de ser contaminada pelo faraó, bem como todos os seus rebanhos e pessoas de seu clã. E Ló foi com ele mais uma vez. Poderia ter ficado no Egito, onde também havia enriquecido, mas ele resolve continuar na companhia de seu tio Abraão. Abrão era muito rico e possuía gado, prata e ouro. Versículo 2. Ele era muito rico, diz aqui que o gado abrange bois e ovelhas. Se ele era rico antes de entrar no Egito, agora tinha ficado mais, porque o faraó tinha dado a ele muita coisa por conta de Sarai, que o faraó julgava que era a irmã dele. O texto acrescenta que ele tinha ouro e prata.
Os estudiosos e arqueólogos nos dizem que desde os tempos antigos o Egito tinha aprendido a minerar ouro e prata, sendo um dos países mais antigos nessa técnica. Assim, provavelmente foi lá que Abraão adquiriu isso. Abraão deve ter feito negócios lá no Egito e multiplicou o seu poder aquisitivo. Como você vê algumas imagens aí da mineração egípcia, algumas montanhas rochosas aí entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho, e a famosa língua de ouro que eles colocavam nos sarcófagos das múmias. As línguas de ouro aí, como você vê na imagem, a descrição da imagem, eram artefatos usados para que a capacidade de falar permanecesse após a morte. Você vê que é uma superstição que eles adotavam aí, né? E 2 edifícios de supervisores aí das minas aí, dos mineradores, né? A expressão muito rica é em comparação com o padrão de riqueza naquela época. Os estudiosos nos dizem que um sheik era considerado rico quando ele tivesse de 100 a 200 tendas, 60 a 100 camelos e 1000 ovelhas e bodes. Se Abraão era muito rico, como a expressão do texto diz, significa que ele tinha muito mais do que isso. Fez as suas jornadas, próxima parte do verso 3 aí, né? Ou início aí do verso 3. Abraão era nômade? Sim, embora haja diferentes tipos de nômades. Alguns, como Abrão, vagueavam para encontrar terra em que os bois e as ovelhas e os bodes pudessem pastar. Abrão precisava manter relações de amizade com os vizinhos para que os seus rebanhos pudessem pastar nas terras destes após a colheita. Outros nômades, como os beduínos, eram mais inconstantes e guerreiros, usando camelos. Muitas vezes invadiam as terras de seus vizinhos. Esse comentário foi extraído da Bíblia de Estudo Vida. Do Negueb até Betel, próxima parte do verso 3. Betel, no hebraico, significa casa de Deus. A cidade de Betel, da antiguidade, geralmente se identificava como a vila moderna de Beitim, que fica a 17 quilômetros ao norte de Jerusalém. Em parte, a importância de Betel se deve à sua posição em um local estratégico, perto da fronteira físico-política que dividia as províncias de Efraim, as montanhas, ao norte de Judá, que são as planícies ao sul. Juntas, essas duas províncias constituíam a elevada espinha dorsal da terra de Canaã, entre o vale do Rio Jordão, a leste, e o mar Mediterrâneo, a oeste, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, próxima parte aí do verso 3. Essa parte do texto parece um tanto confusa, mas a ordem cronológica é esta. Primeiro, Abraão vai até Siquém, no Carvalho de Moré, onde Deus aparece para ele, onde também ele ergue o seu primeiro altar de adoração e sacrifícios e holocaustos a Deus. Segundo, depois ele vai para Betel, onde arma a sua primeira tenda, sua habitação, e o segundo altar de adoração a Deus. Essa informação se encontra em Gênesis 12, do verso 6 até o 8. E terceiro, em seguida, após ter ido ao Egito, agora regressa à sua primeira habitação, onde também erigiu o segundo altar a Deus. Por isso fica um tanto confuso esse negócio de segundo e primeiro, né? Entre Betel e Ai, próxima parte do verso 3. A cidade de Betel foi precedida por outra nessa área, de nome Ai, mais ou menos a 2,5 quilômetros a leste, tendo um vale ao norte. Em uma escavação liderada pela Associates for Biblical Research, pela sigla ABR, que é um ministério que é os Associados de Pesquisa Bíblica, fizeram escavações no ano de 2013 e foi muito proveitosa as descobertas. A equipe descobriu em uma caverna subterrânea ruínas de uma casa e mais de 100 moedas.
O que mais chamou a atenção é um objeto com menos de 2 centímetros. O relatório explica que é uma peça ornamental usada provavelmente em um colar chamada de escarabé. O ornamento recebe esse nome porque seu formato remete a um escaravelho, como você vê aí o amuleto, e esse amuleto remete não só a esse inseto, que é o escaravelho, mas também foi usado por um dos reis que habitava na cidade de Ai. E agora você vê umas imagens aí das ruínas da cidade, comprovando de fato o relato bíblico em questão que nós estamos estudando aqui no verso 3. Agora vamos para o verso 4. Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Dá para imaginarmos que Abraão fez um grande culto. Se o altar tinha sido destruído e não existia mais, ele deve ter armado um novo altar no local, porque o culto do Antigo Testamento incluía sacrifícios, e ali ele oferece animais de seu rebanho a Deus e proclama o nome de Deus. Abraão era o profeta da época, ele ensinava a palavra de Deus ao seu clã e talvez aos cananitas que moravam naquela região. Martinho Lutero, um dos pais da igreja, comentando sobre esse assunto, diz que não poderia ter sido um culto ali sem que houvesse a invocação do nome do Senhor e o ensino da palavra de Deus. Ele diz que Abraão ministrou ao seu povo, sua família e também aos estranhos daquela terra. Abraão fez isso em gratidão pela libertação que ele recebeu no Egito e talvez em contrição de quebrantamento e arrependimento diante de Deus por ter falhado de maneira tão miserável e vergonhosa, conforme vimos no capítulo e estudo anterior. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Aqui começa a indicação de Moisés da riqueza de Ló. Significa que tinha tendas, escravos, empregados e pastores que serviam no seu rebanho. Aparentemente, as bênçãos que Deus tinha derramado sobre Abraão eram tantas que transbordaram para o seu sobrinho Ló. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Verso 6. Os dois ficaram tão ricos que não dava mais para continuarem juntos, não havia meios para sustentá-los, porque eram muitos os seus bens, seus rebanhos eram numerosos e havia muita gente com eles, pastores, escravos, filhos de todo esse pessoal. Não havia pasto e água suficiente para sustentar o rebanho de Abraão e o de Ló. E talvez a fome não tivesse amainado completamente na terra. Portanto, tudo isso gera uma crise que estoura no próximo verso que iremos ver agora. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, verso 7. Apesar de serem parentes próximos, cada um tinha sua família, seu gado, os seus pastores. Era claramente estabelecida a visão do que pertencia a quem. A coletividade e a familiaridade não deve ser tão grande a ponto de acabar com a individualidade. A Bíblia nunca pede isso de nós. A Bíblia é muito clara quando fala do direito de posses. Isso desde que você se compadeça daqueles que não têm e que você ajude aqueles que você pode. A Bíblia não é contra a propriedade privada ou ter bens e reservas. Inclusive eu posso ter e não ser obrigado a repartir com ninguém. E se faço alguma partilha de livre e espontânea vontade, eu faço, por amor a Deus e por amor ao meu próximo. Portanto, o gado de ambos era separado e eles tinham pastores que cuidavam dos respectivos rebanhos, e diz o texto que se desentenderam. O desentendimento não foi entre Abraão e Ló, que fique bem claro, mas do pessoal que estava a serviço deles, e quando isso acontece, se não tomarmos cuidado, acaba contaminando até mesmo a relação de parentesco. Não são poucas as famílias que têm sofrido por conta de problemas gerados por terceiros que de alguma forma estão ligados aos negócios da família. Então é necessário agir rapidamente. E Abraão já era uma pessoa bem experiente a respeito disso. Não nos é dito aqui qual é o motivo do desentendimento,
Mas não é difícil de imaginar que a briga e discussão dos pastores foi por pasto e água, que eram as duas coisas necessárias para o rebanho. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam essa terra. Próxima parte aqui do verso 7, né? A gente fica pensando que está meio deslocado essa informação aqui. Tem até alguns críticos que acham que isso aqui é uma edição pós-mosaica, que depois que o livro foi escrito, chegou alguém lá e colocou isso aqui. Na verdade faz todo sentido, porque os cananeus e fariseus já habitavam aquela terra e eles também tinham gado, o que faz com que a oferta de pasto e de água seja muito menor, ao passo que sua demanda ou procura aumente. O que explica a briga, porque eram poucos os recursos, já tinha os moradores locais que usufruíam com seus rebanhos e agora chegam como estrangeiros uma multidão de gente. Assim, as possibilidades de pasto e água ficaram reduzidas. Por isso essa indicação aqui que os cananeus e fariseus já moravam lá. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versos 8 e 9 do capítulo 13. Abraão, preocupado com o testemunho diante desses estrangeiros pagãos e preocupado com o relacionamento dele com o seu sobrinho Ló, desfaz os laços de convivência, seguido de uma vantajosa oferta. Abraão não queria conflito com Ló, que era seu sobrinho, e nem entre os seus empregados. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para manter a paz. Você vê aqui um Abraão diferente do capítulo anterior. Aqui você vê um homem quebrantado que parece ter aprendido a lição e está disposto a abrir mão da vantagem financeira e próspera para o seu sobrinho, que era hierarquicamente inferior a ele, porque o primeiro direito de escolha era de Abraão como líder do clã. Mas ele abre mão desse direito empenhado em manter a paz com seu sobrinho. Em traduções modernas como esta diz, o que a gente viu: vamos nos separar. Mas não reflete o texto original que diz: se aparte de mim. Quanto a isso, ele não fez uma proposta, mas decretou uma direção que era o melhor a ser feito naquela situação. Ele fala como se já fosse o dono da terra, porque estava confiante de que Deus haveria de cumprir a promessa sobre a posse de Canaã. Alguns comentaristas até criticam Abraão, dizendo que ele não podia ter feito isso porque assim estaria abandonando a terra que Deus tinha dado a ele. Entretanto, tamanha era a sua confiança de que Deus havia de dar aquela terra para ele, que qualquer lado que Ló escolhesse não faria diferença a Abraão, que sabia que no fim das contas toda aquela terra iria pertencer a ele e aos seus descendentes. Ló não era descendente dele. Isso explica a generosidade do patriarca. É a confiança na promessa. Ele fala como se já tivesse obtido pela fé, com plena convicção de fatos que não se veem. Só quem tem a confiança é que pode ser generoso. Quando há insegurança, o egoísmo prende o coração aos bens. Mas quando há confiança na providência de Deus, há generosidade. Onde você dá e contribui e não está para brigar, muito menos com a família por questões financeiras ou de propriedade ou coisas materiais. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Eles estavam no alto da região montanhosa entre Betel e Ai, e lá é um planalto chamado Planalto de Betel, que é uma das partes mais altas da região, de onde você pode ver quase toda a terra da Palestina. Ao ouvir o seu tio, o Ló ergueu os olhos para a direita e esquerda, visando em prioridade o que fosse mais vantajoso para ele. Diz o texto que a campina do Jordão ficava à frente, à margem do Rio Jordão, à direita da margem do Rio Jordão, conforme o problema do conflito gerado
pela demanda escassa de recursos, agora esse homem Ló vê uma oportunidade, pois a Campina do Jordão que ele estava vendo estava bem regada pelo Rio Jordão, que é o maior rio daquela região, por afluentes que descem das encostas das montanhas regando toda aquela terra. Era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Próxima parte do verso 10. O texto inclusive faz duas comparações ao dizer que era tão bem regado como o jardim do Senhor, uma referência direta ao jardim do Éden, que tinha 4 rios que passavam por dentro do jardim, regando e fazendo com que fosse frutífero. E Moisés também compara o local com a terra do Egito, que era regada pelo rio Nilo, onde os egípcios já tinham aprendido a usar canais para fazer irrigação e aquedutos. Até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Próxima parte e aí finalizando o verso 10. A cidade de Zoar futuramente irá ser alcançada pelo Mar Morto e vai ser chamado ali de região do Mar Morto também mais adiante, né? Na história. E aqui Moisés já faz um parêntese para nos avisar o que é que vai acontecer, já indicando que a escolha de Ló não foi certeira, porque diz o texto que a gente acabou de ler, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, que ficava exatamente ali. Quando Ló faz a escolha, aparentava um lugar maravilhoso, porém no capítulo 19, tudo isso aqui vai ser destruído com o fogo do céu. Então Ló escolheu para si a Campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se separaram-se um do outro. Gênesis 13:11. Ló agiu por suas vistas, olhou para as circunstâncias naturais, mas mais tarde iria pagar o preço por tal escolha. Abrão, tendo agido com equidade, acabou habitando em Canaã, a terra para a qual Deus lhe mandou ir, e mais tarde daria por herança a sua posteridade. Devemos tomar cuidado de não fazermos como Ló, olhando para o mais fácil e atraente às vistas, mas como Abrão, confiar que mesmo que tenhamos que abrir mão de nosso direito em benefício do próximo, no futuro seremos recompensados por Deus, que é fiel para nos abençoar conforme a riqueza de sua graça. Mais um comentário do livro Gênesis, comentário prático, capítulo a capítulo. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Versículo 12. Abraão habitou na terra de Canaã, embora muito rico, ele ainda era um peregrino e estranho na terra da promessa, e ele aguardava as promessas de Deus. A primeira informação que nós temos sobre as Campinas é que já eram habitadas por haver cidades lá, onde provavelmente Ló estava pensando em habitar, porque no capítulo 19 nós já vamos encontrar Ló morando em Sodoma. Diz o texto que ele foi armando suas tendas até Sodoma, com todo aquele povo, desce as montanhas de Betel e entra nas Campinas do Jordão. E vai armando as suas tendas com um alvo, que é a cidade de Sodoma. Ele fraqueja diante da possibilidade de prosperar mais financeiramente. E não leva em consideração a situação moral e espiritual de Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 13. A maneira como está redigido esse verso nos dá a impressão que essa fama e maldade e pecaminosidade era notória entre todos das regiões circunvizinhas. Todo mundo sabia que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. O texto nos diz que os moradores de Sodoma eram maus, gente perversa que gostava de fazer o que era ruim, gente que tinha um prazer na iniquidade. E o texto destaca que eles eram grandes pecadores diante do Senhor.
não eram só pecadores, mas grandes pecadores. A colocação desse simples adjetivo superlativo absoluto nos diz muita coisa. Primeiro que devemos observar é que em toda a maldade que o homem foi capaz de praticar nos capítulos anteriores, em nenhuma ocasião você encontra o termo grande pecador, o que nos leva à conclusão de que são atos nunca feitos antes e por conseguinte nos remete a uma breve recapitulação dos males praticados pelo homem, que aqui são idolatria, violência, homicídio, arrogância, bigamia, poligamia, engano e a mentira. Podemos assumir que além de a cidade de Sodoma praticar todos esses atos que a gente acabou de citar, eles foram além e passaram a praticar um pecado que recebeu o homônimo da cidade, que é a sodomia, o ato de sodomizar. Sodomia seria uma referência ao estupro coletivo. Moisés estava querendo ensinar para os israelitas sobre o perigo que os habitantes daquela terra representavam. Eles eram maus, perversos, imorais e grandes pecadores diante de Deus. Eles ocupavam a parte mais bonita da terra e foi assim que atraiu Ló para lá. Sem medir as consequências, esse servo de Deus decidiu de maneira carnal, movido pela perspectiva de ficar ainda mais rico naquela região fértil. Só que a beleza da terra escondia um perigo terrível. E essa decisão mais tarde vai colocar em duas situações de perigo, como veremos nos estudos a seguir. Muito bem, pessoal, terminamos por hoje aqui a cobertura dos 13 versículos do capítulo 13. Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo. Vídeo novo toda quinta-feira e nos vemos lá.